de tomar a decisão, a escolha certa no meu coração. Olá, crianças, tudo bem com vocês? A tia Dri tá morrendo de saudade de vocês, vontade de dar um beijinho, de dar aquele abraço apertado, vontade de a gente louvar juntos ao Senhor. Mas por enquanto a gente está obedecendo, a gente está fazendo a escolha certa de obedecer às nossas autoridades, ficar nas nossas casas, mas logo, logo, acredito que tudo isso vai passar e nós vamos poder nos encontrar novamente. Lembram-se que nós estamos estudando a Bíblia, que é a palavra de Deus, e nós estamos aprendendo nela a história de Samuel. Vocês se lembram de Samuel? Samuel era o filho de Ana. Ana não podia ter filhos, era uma mulher estéril, mas ela orou a Deus, ao nosso Deus, o Deus verdadeiro, o Deus poderoso, e Deus ouviu a oração de Ana e deu para ela de presente um filho. E ela chamou esse menino de Samuel. E ela prometeu que se Deus desse para ela um filho, ela entregaria o seu filho na casa de Deus para que ele servisse a Deus. E foi o que ela fez. Quando Samuel tinha de 4 a 5 anos, ela levou Samuel ao templo e o sacerdote Eli ficou ensinando Samuel a cuidar das coisas de Deus. E Samuel fazia tudo com alegria e com muito amor. Mas vocês se lembram que na história de domingo passado, quando a tia Nathalie contou, os filhos de Eli levaram a arca do Senhor para o meio da guerra. Essa arca, ela não devia ter saído do templo. Eles desobedeceram e a desobediência deles levou eles à morte. No meio da guerra, eles morreram e o povo inimigo roubou a arca do Senhor e levou embora. O que será que aconteceu com essa história? A tia Natalice nos deixou uma lição, que é melhor obedecer a Deus. E isso está num versículo. Um versículo lá em 1 Samuel 15:22, que diz isso. É melhor obedecer a Deus. 1 Samuel 15:22. Decorem esse versículo, crianças, porque ele vai ajudar vocês a fazer a escolha certa no dia em que vocês estiverem passando por alguma tentação, por alguma provação, por alguma dificuldade. Nós, crianças, estamos estudando a escolha certa, fazer a escolha certa, acertar o alvo. E que alvo é esse? O nosso alvo é agradar ao nosso Deus. Agradando o nosso Deus, nós acertamos o alvo, nós fazemos a escolha certa. E para isso, nós vamos continuar aprendendo da história de Samuel. Naquele dia, os filhos de Eli, Ofni e Finéias, morreram pela desobediência a Deus. E Eli, o sacerdote, morreu também quando ele teve aquela notícia. O povo inimigo roubou a arca do Senhor e levou para o templo do Deus que eles adoravam. E o nome desse Deus era Dagom. O povo inimigo levou a arca do nosso Deus e colocou no templo de Dagom. O nosso Deus ficou muito triste com isso, muito triste com essa desobediência. E o nosso Deus feriu aquele povo. Aquele povo começou a ter tumores pelo corpo. E aí, quando eles entraram no templo para orar no dia seguinte, a estátua do Deus Dagom estava de cara prostrada diante da arca do Senhor. Porque não existe nenhum Deus poderoso como o nosso Deus. Não existe
mais que um Deus verdadeiro. Só o nosso Deus, o Deus Pai, Criador de todas as coisas, é o Deus verdadeiro. E a estátua de Dagon estava prostrada diante da arca do Senhor. O povo achou estranho, colocou a estátua de pé novamente. E no dia seguinte, quando eles entraram no templo, lá estava a estátua novamente, caída, prostrada diante da arca do Senhor. Só que dessa vez, a sua mão e a sua cabeça tinham se partido do seu corpo. Ela tinha sido destruída. O povo então ficou com muito medo e resolveu devolver a arca para o povo de Deus, porque eles sabiam que se aquela arca ficasse ali, o nosso Deus é tão poderoso que poderia matar todo aquele povo, porque ali já tinha doença. E aquele povo então juntou os governadores, os sábios, os adivinhas e perguntou para eles o que eles deveriam fazer. Então eles disseram: devolvam a arca para o povo de Israel. E não só a arca, mas mandem presentes para eles, para que seja uma oferta por esse pecado que vocês cometeram. Sabem, crianças, o pecado é tudo aquilo que a gente faz, que a gente deixa de fazer, que nós pensamos, que nós vemos, que nós ouvimos, que nós falamos, que não agrada o nosso Deus. Tudo aquilo que a gente faz e que não agrada o nosso Deus se chama pecado. E o pecado faz a gente errar o alvo. O pecado faz a gente deixar o nosso Deus triste. Sabem, crianças, nós erramos o alvo quando nós fazemos as escolhas erradas. Quando nós fazemos coisas que deixam o nosso Deus triste, que não o agradam. Como, por exemplo, quando a gente briga. Quando nós brigamos com os nossos amigos, isso deixa o nosso Deus triste. Essa é uma escolha errada. O certo é a gente conversar com o nosso amigo, fazer as pazes e não ficar bravo com eles, não ficar brigado. Outra coisa que nos leva a pecar, fazendo escolhas erradas, é a inveja. Nós não podemos querer o que é do outro. Nós temos que conquistar o que é nosso. Não podemos ter inveja, querer, desejar aquilo que não nos pertence. Nós não podemos ter ódio. O ódio é quando a gente sente vontade de prejudicar aquela outra pessoa e a gente fica feliz com isso, com essa vontade de prejudicar aquela pessoa. Outra escolha errada, que é pecado e que nos afasta do nosso Deus e entristece Ele, faz com que a gente erre o alvo, é a preguiça. Nós não devemos ter preguiça. Nós devemos fazer tudo sem deixar para o outro dia. O orgulho também é uma coisa que nos afasta de Deus, uma coisa que nos faz pecar. A gula, comer demais, sem fome, sem necessidade, para satisfazer para saciar a nossa ansiedade, para nos acalmar por alguma coisa quando a gente fica nervoso, e principalmente a desobediência aos nossos pais, aos nossos governantes, às autoridades. Tudo isso nos faz errar o alvo. É como se nós estivéssemos tentando acertar, tentando agradar ao nosso Deus, mas a gente não está conseguindo, a gente está fazendo um monte de coisa que não acerta, não agrada ao nosso Deus. Mas por outro lado, nós podemos fazer as escolhas certas, agradando o nosso Deus, quando nós somos obedientes, quando nós obedecemos ao nosso Deus. Nós podemos acertar o alvo quando nós vamos à igreja, porque lá na igreja nós aprendemos a palavra de Deus e a palavra de Deus vai nos deixar forte para vencer o pecado, para vencer o dia mau. Nós
acertamos o alvo fazendo a escolha certa quando a gente ajuda o nosso próximo. Quantas pessoas passam necessidade, nós podemos ajudar doando nossas roupas, nossos brinquedos, alimentos. Nós acertamos o alvo quando nós somos amigos de Jesus. Ser amigo de Jesus nos aproxima de Deus. Quando nós somos amigos de Jesus, nós oramos, nós nos aproximamos de Deus, nós contamos para Ele aquilo que nos deixa triste, angustiado. E Deus, Ele quer isso de nós, crianças. Aquele povo, ele devolveu a arca do Senhor, mas não porque ele se arrependeu de ter roubado. Eles devolveram porque eles estavam com medo de morrer. Quando a gente se arrepende de um pecado, a gente ora a Deus pedindo perdão e a gente faz o nosso máximo para não repetir aquele pecado. E é isso, crianças, que a palavra de hoje quer ensinar para vocês. Quando fizerem alguma coisa de errado, se arrependam, peçam perdão ao nosso Deus, porque Ele é justo. Ele perdoa aquele que tem o coração sincero, que se arrepende de verdade. E depois que você pedir perdão, se esforce para nunca mais fazer esse pecado. Não vai ser fácil não, porque a gente é ser humano e o pecado faz parte da nossa natureza. Mas Deus é poderoso para nos ajudar a vencer o pecado. Então, crianças, eu quero dizer para vocês que o melhor é obedecer a Deus, como diz o nosso versículo. É melhor obedecer a Deus. 1 Samuel 15, 22. Obedeçam, se esforcem, peçam a ajuda do Senhor em oração e Ele vai ajudar vocês a vencerem o pecado. Eu quero deixar um beijo muito grande, um abraço bem apertado em cada um de vocês. Dizer que eu tô com muita saudade, mas que em breve nós vamos estar juntos e poderemos brincar, poderemos compartilhar todo esse tempo que nós ficamos distantes. Tá bom, crianças? Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.